Seja bem-vindo ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. Se você não é inscrito ainda, se inscreva lá no canal, dá o seu joinha lá, dá o seu like, o seu joinha. É um canal cristão que tem por intuito maior, nosso objetivo maior é propagar o Evangelho de Jesus Cristo e expor as Escrituras. Nesse vídeo, no vídeo de hoje, eu quero abordar uma pergunta e aí vou desenvolver a abordagem dessa pergunta de forma gradativa. Vou fazer vídeos curtinhos para que no final nós tentamos responder a uma pergunta muito importante que vai ter como base o Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo 36, que diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus, quando ele está próximo a terminar o seu ministério, até em Mateus capítulo 14, quando Jesus anuncia a sua partida e até Pedro vai questionar ele, que iria com ele para onde ele fosse, e Jesus anuncia a ele que ele iria o trair 3 vezes. Logo após, Jesus vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E aí ele vai completar a pergunta dizendo assim, respondendo dizendo assim: e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde estiver estejais vós também. Então, Jesus ele promete que assim como ele veio e cumpriu a sua missão de morrer pelos nossos pecados, ele viria para resgatar aqueles que receberam sobre si os méritos de Jesus, que o aceitaram como Salvador e que passaram a carregar a sua cruz e fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja, fazer parte de um povo seu que ele escolheu e que voltaria para buscar. Diante disso, nós vemos que hoje nas igrejas, de uma forma geral, não é muito anunciado. E o tema desse vídeo, dessa sequência de vídeo que serão feitos é: você está preparado? Se Jesus ele voltar agora, você está preparado? Você sabe como acontecerá a vinda de Jesus, o que vai acontecer, o que não vai acontecer? Qual é a dinâmica? Qual é os meios de você estar inteirado dessa vinda? É interessante porque antigamente, principalmente nas igrejas em geral, mas a Assembleia de Deus ela enfatizava muito a vinda de Jesus Cristo, e outras igrejas também. Mas hoje em dia você não vê muito se falar da vinda de Jesus. Você vai para a igreja e você vê que o que é pregado na maioria das igrejas, não todas para não generalizar, mas o que é pregado é sobre bênção, bênção, que o homem tem que ser abençoado, é a vitória, é culto da vitória, vamos fazer uma campanha da vitória, vamos fazer a campanha da conquista, derrubando gigante, vamos fazer o culto do milagre, onde você vai receber o seu milagre. E você vê que ninguém faz um culto para anunciar que Jesus vai voltar. Não é interessante fazer um culto para anunciar que Jesus vai voltar. Mas o que você precisa entender é que o mundo a cada dia está caminhando para essa volta de Jesus. Eu botei até aqui algumas coisas que
aconteceram e que serve um pouco como alerta para a nossa vida, baseado no que Jesus disse, quais seriam os requisitos. Você vai ver que a Igreja Católica, nós sabemos que a Igreja Católica, uma igreja mundial, né? Ela não tem muito essa questão da renúncia do Papa. E se você for ver na história, apenas cinco papas renunciaram. E você vê que há pouco tempo atrás, né, por mais que não fique muito claro o motivo, mas o Papa Bento XVI ele renuncia. Outra coisa interessante é que você vai ver que Jesus ele vai fazer alusão a situações que acontecerão com a natureza, que vai acontecer com a natureza, por exemplo, terremoto, né? E você vai ver que em 2013, caso não esteja enganado, 2013, um meteoro cai lá na Rússia, né? E foi até um noticiário nacional, mundial, mas aqui passou no jornal, e 900 pessoas ali ficaram feridas, entre 900 a 1.200 pessoas. O jornal noticiou 900, alguns jornais eletrônicos de 1.100 a 1.200. E não é comum um meteoro cair, não é algo comum, mas o meteoro caiu, né? Caiu na Terra. Você vê que Deus ele fica anunciando, ele fica mostrando, alertando, na verdade, o ser humano, e principalmente a sua igreja, Deus vem alertando a sua igreja para que ela acorde, para que ela tenha um avivamento, não um avivamento de movimento, um avivamento onde as igrejas hoje, quando faz avivamento, é o avivamento de movimento, de cair, daquela coisa toda, de chorar, mas não é um avivamento mesmo real, porque não é um avivamento em muitas igrejas que não é voltado para a palavra. E quando não é voltado para a palavra de Deus, quando o avivamento não traz o homem a palavra, e a palavra executa o efeito na vida do homem, transformando o homem, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quer dizer, a palavra, ela é eficaz para redarguir, para corrigir, para exortar. A palavra que leva o homem ao verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento é quando o homem tem consciência da sua situação e se prostra aos pés de Deus ali, buscando uma mudança de forma de santidade, não de momento, não momentânea ali, aquela coisa que nós vemos hoje. Mas também outra coisa interessante, outro sinal, é que você vê que Jesus ele vai falar de guerras e rumores de guerras, por mais que nós já tivemos várias guerras e dentre elas algumas terríveis, que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, onde nós vemos que foi usada inclusive a bomba atômica, né, em Hiroshima e Nagasaki. Mas hoje nós vemos que o mundo ele caminha ali no Oriente Médio. Você vê que o Oriente Médio parece ter uma guerra que não cessa nunca. Palestinos, os israelenses ali, também outra guerra. Os Estados Unidos vive uma empicuinha com a Rússia, com o Irã, com a Coreia do Norte. Então nós vemos que o mundo caminha futuramente para uma guerra, que é uma guerra que prepara o caminho para a volta de Jesus, porque ele falou, quando ouvir rumores de guerra, quando ouvir guerra e rumor de guerra, vocês prestem atenção aqui em Mateus capítulo 24, versículo 6, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, não é o fim, mas é um alerta. Não é o fim, mas é um alerta para a volta dele, porque o texto vai discorrer sobre isso. E além
dessa evidência, nós vemos também a questão de doenças, né? O câncer vem matando de uma forma terrível as pessoas normalmente que descobrem quando estão no estado inicial. Ainda pode acontecer a reversão, mas mesmo assim ainda se torna muito difícil, muitas pessoas morrendo. O ebola, a dengue, né, com seus derivados, zika, chikungunya, que tem atacado aqui no Brasil e matado muitas pessoas, né? A AIDS, que nunca, até agora, ninguém conseguiu encontrar a cura, por mais que existam os coquetéis que você propaga a sua vida, mas é uma enfermidade que futuramente, em decorrência de outras doenças, vai matar. A malária, a febre amarela no Brasil era algo quase extinto, e hoje você vê voltando novamente essa doença e se propagando. Além disso, o que nós vemos também além disso? Nós vemos que o mundo ele caminha para a volta de Jesus, e outro fator que mostra isso é a iniquidade, meu irmão. A iniquidade. Eu vi um vídeo de um jovem, ele estava parado, e ele ali parado, quando chega um rapaz para assaltar ele, e ele possivelmente não tinha nada, ou até entregou alguma coisa, que estava no lugar da cama, a câmera estava no cantinho assim e não deu para ver bem. Mas quando ele saiu ali, o que acontece? Quando ele tenta passar a pista, o cara foi lá, atirou por trás na cabeça dele, e o jovem morreu na hora. Nós vemos mãe, pai, tirando a vida do seu próprio filho. Quer dizer, uma mãe, né? A mãe é a mãe, a criança saiu dela ali, e nós vemos que a mãe tira ali a vida do seu próprio filho. Então, os sinais eles estão evidentes, ele está sendo esclarecido. Quando Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, é um sinal, é um alerta, de todos os alertas que ele dá em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, é um alerta para que o homem ele esteja atento. E diante de tudo isso, para encerrar esse primeiro vídeo, eu pergunto a você: você está preparado se Jesus for voltar agora? Como está a sua vida espiritual? Se Jesus voltar agora, e nós vamos ver nos vídeos seguintes algumas coisas interessantes, mas se ele voltar agora, eu encerro esse vídeo com essa pergunta para você: se Jesus voltar agora, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer posterior a essa vinda? E se você morrer agora? Nós podemos até, de uma forma ilustrativa, dizer que Jesus voltou para você, porque já não há mais nada a fazer. Não adianta purgatório, não adianta rezar missa, que não vai para purgatório. A Bíblia não tem. Isso aí foi uma criação da Igreja Católica, mas não existe essa coisa de purgatório. O seu destino eterno você decide enquanto você tem vida. Então, fique pensando nisso, e daremos continuidade no próximo vídeo.